Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje as primeiras páginas estão agitadas, especialmente com notícias que vêm da Coreia do Sul, onde tudo indica houve uma tentativa de golpe, e do PIB brasileiro do terceiro trimestre. Olha o Estadão. PIB no terceiro trimestre surpreende e joga mais pressão sobre o BC. Folha de São Paulo. PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre, afirma IBGE. O valor. Demanda interna sustenta PIB, mas incerteza fiscal e juro elevado turvam quadro para 2025. Bom, tivemos também uma coisa que merece ser assinalada, como eu disse, uma tentativa de golpe na Coreia do Norte. O presidente declarou lei marcial, mas houve um recuo. Ó, está aqui o Globo, chegou o Globo. Passamos a receber o Globo que não chegava aqui. Hoje estamos com o problema no computador e está aqui a manchete do Globo, né? PIB mantém ritmo acelerado e pressiona juros e ajuste fiscal. Aqui o Globo, que antes a gente só mostrava pelo computador, agora está chegando aqui em casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, que é de onde transmitimos. Aí o Globo também marca na primeira página: tensão e caos na Coreia do Sul, essa foto aqui. E tem uma história terrível, flagrante de uma barbárie, tá vendo? Provavelmente você viu na televisão repetidas vezes esse videotape feito por uma pessoa que estava perto deste evento, que remete à seguinte leitura no Globo. Policial arremessa homem de uma ponte na zona sul de São Paulo, em sequência que viralizou, gerou revolta e pôs em xeque o preparo da PM paulista, envolvida em outros casos recentes de violência. Governador Tarcísio de Freitas prometeu punições rigorosas. O que aconteceu, para quem não sabe, foi o seguinte: um rapaz furou uma ordem, não obedeceu uma ordem de parar com a sua moto. Esse rapaz não tem passagens, enfim, não havia suspeita nenhuma, a não ser uma investigação, uma rápida parada sobre o que estava acontecendo. Não sei por que razões ele fugiu, foi alcançado pela polícia e estava sendo interrogado sobre uma ponte em Diadema, que é uma cidade da Grande São Paulo, é conurbada, ligada com São Paulo. É praticamente vista como um bairro de São Paulo. Aí, sobre uma ponte, estava sobre uma ponte que fica sobre um riacho. De repente, eles estão conversando, esse policial pega o garoto, rola, né? Faz isso e joga ele para baixo da ponte. Ele caiu batendo a cabeça, o riacho é raso, ele se machucou, está internado e a gente não sabe por quê. Aliás, não tem por que fazer isso. Nada justifica.
Também tivemos, nas últimas horas, um outro fato. Um PM de folga viu que um rapaz corria, ele fez um roubo de sabão, alguns pedaços de sabão, num supermercado. Ele levou. Esse rapaz foi vítima desse PM que deu 11 tiros pelas costas e matou esse rapaz. São monstros. Os dois são monstros. E o garoto, sobre uma ponte, de repente resolve jogar o garoto pela ponte abaixo. Não tem justificativa, não é uma coisa humana, muito menos de um policial, né? Não é uma coisa humana. Então, tem algo de errado, eu acho que é o preparo dos PMs, né? Não de todos. A PM paulista tem tradição, a maioria dos PMs são corretos e tem prestado dezenas e dezenas de anos de bons serviços a São Paulo, mas está errado. Está errado. Tem outros casos. Dos PMs que acabaram matando uma criança, provavelmente vítima de uma bala perdida, e foram lá pressionar a família, acompanhando assintosamente o enterro da criança. Coisas muito estranhas, é altamente preocupante. A polícia brasileira não é nenhuma Brastemp, a gente sabe disso. A polícia tem problemas graves, inclusive de despreparo e corrupção, mas as coisas estão extravasando o limite já do intolerável. O governador, que numa questão que houve de um morticínio de bandidos no Guarujá, titubeou. Eu não vi o governador Tarcísio reprimindo em palavras o que estava acontecendo no Guarujá, com mortes e mais mortes, execuções, tudo, ao que tudo indica, feitas pela polícia, algumas comprovadamente. Então, o governador talvez tenha se calado em excesso. E agora o governador diz que vai haver uma punição, vai haver punições rigorosas. Está aqui a frase dele. Quero ver, vamos acompanhar. Porque isso é intolerável. Não dá para aguentar. Nós da imprensa precisamos fiscalizar. A sociedade civil tem que exigir do governo e da justiça e do Ministério Público providências imediatas, não só quanto à punição, mas quanto ao preparo, ao treinamento. O que leva, responder a essa pergunta, o que leva os policiais a ações deslocadas como essas que estamos assistindo? Vinganças sobre pessoas inocentes. Que história é essa? Onde é que nós estamos? Não podemos permitir. Claro que as corporações reagem, mas não podemos ceder a essas reações. É preciso insistir na questão das câmeras nos uniformes. Eles não querem câmeras. Por que não querem câmeras? As câmeras têm dupla função. Protegem o próprio policial contra versões não verdadeiras do que eles fizeram ou deixaram de fazer, e também protege a população contra ações ilegais e violentas da polícia. Então, tem que ter essas câmeras, sem dúvida alguma, sempre ligadas. Não se pode permitir que o policial desligue ou retire a câmera.
de seu corpo. Mas ficamos à espera das providências duras, das providências pesadas e profundas do senhor governador do estado, sob pena de ele passar a imagem que ele começou a passar nos eventos do Guarujá, de que o governador do estado tolera certas ações de violência da polícia militar. Não pode. O governador é um homem preparado, aliás, ele tem base de educação militar e ele sabe muito bem que esses fatos não podem escapar do controle do governo. Isso é uma vergonha. Eu estou revoltado. Bom, vamos ao PIB. PIB mantém ritmo acelerado e pressiona juros e ajuste fiscal. O Estadão, PIB no terceiro trimestre, surpreende e joga mais pressão sobre o BC. O valor demanda interna suspende PIB, mas incerteza fiscal e juro elevado turvam quadro para 2025. É muito importante, eu estou repetindo, é muito importante. Não é para festejar. Aí já o governo parte, oba, você viu, o país está progredindo. Não é isso, não é exatamente isso. Tem um mas, tem um porém aí. O porém é o seguinte. Alta de 0, é o Estadão, 0,9%, reforça a avaliação de que a economia está superaquecida. Isso é consequência do superaquecimento. É um crescimento, eu vou usar uma imagem, sem lastro, sem sustentabilidade. É um crescimento no vazio, cuja consequência é a inflação. Então, é um crescimento inflacionário de um país que investe muito pouco, mostraram 17,5%. A taxa de investimento nossa é maior que a Argentina, que vive uma crise sem limites, né? É menor, a nossa taxa é menor, me corrige o Luiz, mas sem lastro. Então, isso que aconteceu, essa demonstração numérica, está dizendo o seguinte: cuidado, vem inflação. E isso que está preocupando as autoridades, né? As autoridades sérias, porque as outras estão comemorando e mostrando que um crescimento falso, né, pisando no mingau em vez de pisar no concreto, vai resultar em inflação que acaba prejudicando a população, especialmente a mais pobre. A gente vai passar ainda aqui, o Estadão tem várias coisas a esse respeito. Aí tem outra coisa aqui importante: esperteza demais come o dono. O Flávio Dino pegou a regulamentação da lei votada pelo Congresso para tentar contornar a proibição dele sobre as emendas malandras que não contavam a origem, não diziam para que elas serviam e não prestavam contas do dinheiro público. Ele então preparou uma regulamentação realmente boa. Não é que é ótima, ela responde ao interesse público como tudo devia responder. Ele exige clareza, que toda ação pública tem que ter, com raríssimas exceções, por exemplo, em tempos de guerra. Ele exige projetos, ele quer saber o destino e quer a prestação de contas. Basicamente isso, clareza, como tudo que é normal, que deve acontecer, assim deve acontecer
na legislação, em qualquer ato público que envolva dinheiro. É uma frase assim, ó, quer ver? Está-se diante de uma obscena distorção institucional brasileira que a LC 210 nem remotamente resolveu. Muito ao contrário. Como bem enfatizou Dino, existem países presidencialistas, parlamentaristas, semipresidencialistas e o Brasil com um sistema de governo absolutamente singular no concerto das nações. É outra vergonha. E agora os senhores parlamentares estão bravinhos, que eles têm que mostrar como é que estão empregando, gastando o dinheiro público, estão gastando demais com essas emendas que não deveriam existir, ao meu ver, e eles estão bravinhos e não querem votar ações propostas do governo, inclusive o pacote, porque eles acham que essa ação do Dino é provocada pelo Lula. E a ação não é nem mais nem menos que enquadrar gastos em qualquer satisfação, em qualquer clareza que uma despesa com dinheiro público merece. Sabe que desanima, viu? Desanima, mas tem que lutar, viu? Tem uma entrevista aqui do Paulo Amador da Cunha Bueno, que é o defensor do ex-presidente Bolsonaro. Claro que ele está vendendo o peixe dele aqui. É uma página aqui do Estadão. Investigação, uma narrativa contaminada pelo viés político. É frase dele. Advogado de Bolsonaro critica inquérito da PF e cobra saída de Moraes da relatoria do caso. Como é que ele cobra? Ele diz assim, uma página, né? Não vou resumir em 10 palavras. Ele diz assim, a defesa vê como absurda qualquer acusação de que o presidente Bolsonaro pretendia lançar mão de medidas visando sua permanência no poder, ou, por outras palavras, perpetrar um golpe de Estado. Ao longo das 884 laudas do relatório da Polícia Federal, o que se tem é uma enorme narrativa cujos pontos não se conectam por nenhum elemento de prova aurido ao longo de meses de investigação, o que só ratifica que se trata de uma narrativa contaminada pelo viés político. Aqui. Aí tem uma pergunta do repórter. Deixa eu ver quem era o repórter. Não está aqui o nome. Bolsonaro sabia e concordava com a carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativas do Exército Brasileiro, como disse o tenente-coronel Mauro Cid em mensagem? Aí ele responde, o presidente Bolsonaro jamais participou ou soube da confecção de tal carta. Ele está defendendo, tem direito, o papel aceita tudo, a gente precisa sempre tomar cuidado, advogado, são pessoas que quando tem sucesso, tem todo um rastro de competência, de uso das palavras. Aí a gente tem que ler direito, de repente ele está até certo, mas ele é um bom defensor e está usando a sua habilidade para defender o presidente Bolsonaro. Por apoio afetivo à família, o general pediu transferência. Sobre a transferência do general Mário Fernandes, que já aconteceu, já é do passado. PF encontra diálogos de lobista com assessor de desembargador. Aqueles desembargadores, conversas tratam de uma contabilidade
que, segundo os investigadores, indica acordo com o pagamento de propina. Isso é no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vai acontecer alguma coisa? Esses caras vão para detalhes da grade? Vídeo da Marinha gera críticas e mal-estar no PT e no Planalto. A Marinha diz que não tinha nada a ver, que não tinha mensagem nenhuma. Claro que tinha, ninguém é besta. E ainda puseram um soldado, um marinheiro aqui, que tem a cara, é bem parecido com o Fernando Haddad. Você olha aqui, é o Fernando Haddad. Enfim, era um recado de descontentamento da Marinha. De vez em quando aparece um militar desses que cisma. Eu me lembro que quando eu era editor-chefe da Folha, lá faz 30, 40 anos, eu dei uma primeira página, dei uma foto na primeira página que eu achei muito bonita. Era um grupo de pinguins, é uma foto em preto e branco, na neve, todos eles organizados. Até parecia que eles tinha sido planejada a organização, a formação desses pinguins. Não é que me chamaram num quartel para responder porque achavam que aquilo era uma provocação. Era uma foto internacional dos pinguins organizados. Não, isso é um recado para as Forças Armadas. Bom, eu não sei, mas aí é difícil imaginar o contrário. Eu acho um erro da Marinha agir desse jeito, mas que colocou de público descontentamento das Forças Armadas com essa reforma toda, com o pacote. Eles querem um tempo de espera, agora querem um tempo de espera maior, etc, etc. Presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial e recua após onda de protestos. A Coreia do Sul é essencial para essencial não, muito importante para os Estados Unidos na Ásia. Então, está lá, fronteira com a Coreia do Norte, perto da China, é importante. Tem entre 20 e 30 mil soldados americanos estacionados na Coreia do Sul. O presidente, que responde pelo nome de Yoon Suk-yeol, protagonizou ontem uma tentativa de golpe. Ele tentou declarar uma situação de como é que chama? É uma espécie de estado de sítio, né? A lei marcial é mais grave que estado de sítio, é coisa de guerra. Mandou cercar o parlamento e houve uma revolta. O parlamento recusou, votou, né, por unanimidade contra a lei marcial. Ele queria dar um golpe. Por quê? Ele ganhou a eleição por 1%. Tem gente que ganhou 1% e ninguém quer tirar, por enquanto. Mas ele, 1%. Não tem maioria no Congresso e tem uma série de acusações de corrupção. E pode sofrer impeachment. Agora eu acho que vai sofrer. Então, por essa razão, resolveu dar um golpinho. Não sei se ele se inspirou em algum outro país onde tentaram o golpe. Não estou falando do Brasil, hein? E pronto. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, porque, enfim, é um lugar importante da presença americana na Ásia. E continua aqui o drama do pacote e do PIB. Quer ver o PIB aqui? O Estadão continua. Para economistas, alta pressiona a inflação e juros terão que subir mais. É isso. Olha aí. Estão festejando, mas tem aquele porém, juros terão que subir mais. Economistas veem país crescendo acima do seu potencial, o que deve levar o Banco Central a apertar ainda mais a política monetária. Sobre o pacote,
eu anotei aqui uma coisa que saiu agora de manhã, uma pesquisa Genial Quest. Ela oferecia para os participantes da pesquisa 3 alternativas sobre o pacote. E quem foi procurado foram os investidores, né? Foi o mercado. Aí é o mercado. Então, os responsáveis pelos investimentos, pelos seus investimentos, quem tem investimentos, nas diversas áreas de investimento. Então, aqui está, propuseram o investimento, foram 105 economistas que foram ouvidos. Os investimentos são nada satisfatórios, são pouco satisfatórios ou são satisfatórios? Nada satisfatórios, 58%. Pouco satisfatórios, 42%. E muito satisfatórios, adivinha, 0%. Nenhum dos economistas achou o pacote do governo muito satisfatório. Então, alta de 1 ponto na Selic pode fazer sentido. Aí já é profecia, mas todo mundo diz que, todos os especialistas dizem que isso vai levar ao aumento do PIB. Quer ver? O foguetório do PIB, o Estadão, nota as informações, taxa de investimento pífia de 17,6%, mostra como é frágil o crescimento da economia brasileira. É o Estadão. Enfim. Tem uma entrevista do Roberto Klabin, conhecido ambientalista, empresário também, cofundador da SOS Mata Atlântica, uma entrevista de 1 página, ele é importante no setor. Temos líderes pensando como no século XX. Para ambientalista é preciso superar diferenças ideológicas para liderar a bioeconomia no mundo. Ele não está iludido, porque quando chega na hora da grana, nem aqui nem no mundo. Críticas a medidas e emendas emperram votação do pacote. Quer dizer, é muito de chantagem. Governo tenta colocar propostas em votação ainda nesta semana, mas enfrenta questionamentos na Câmara. Quer dizer, os ilustres deputados estão bravos porque o STF, né, incorporado inteiro, não é só o nosso querido ex-ministro da Justiça, o professor Fábio, né, vota pela clareza, vota pela pureza do trato com a coisa pública, com o dinheiro público, que eles não concordam. Querem que as emendas continuem no escuro. Deixa eu ver aqui, acho que não tem alguma coisa assim muito mais importante. O Messias que prometeu livrar o país de todo o mal. Não pensa que é o Messias daqui, o Messias é uma biografia do presidente Yoon Suk Yeol, né, que eu acho que vai cair. Ex-promotor lançou sua carreira política investigando casos de corrupção, mas acabou envolvido em esquemas e escândalos próprios. É esse senhor que tentou dar o golpe. 13 PMs são afastados em São Paulo após homens ser jogados da ponte. Polícia sem controle à semente de milícias analisa o Bruno Paes Manso. E aí o Estadão marca: sequência de casos coincide com maior letalidade em 4 anos. É isso.
Tem muito mais coisa, claro, mas o nosso tempo é exíguo e está chegando ao fim, e chega na hora importante de anunciar quem tomou café conosco. Janaína Silva, Alexandre Aribe, Yara Maria, Hareme Shiroma, Denilson Soares, Gilberto Neoli, Alba Bandeira, Maísa Sobral, Marcelo Shiraiwa, Regina Marta, Daniel Alves, Cristiane Ferre, Jefferson Levi, Eliseu Lira, Cíntia Gomes de Cuiabá, Carlos Ubirajara do Rio, o Birani Alencar de Natal e Nádia Bruck de Porto Alegre. Dia agitado hoje, né? Pessoal, muito obrigado por sua atenção, sem se esquecer sempre de que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.